Gente, boa noite, graça e paz da parte de Deus. Bom estar aqui. Você que não veio ontem, prazer, já fui apresentado. Sou amigo do Cacau já de longa data. Desenvolvemos um trabalho juntos na internet, já tem alguns anos, décadas na verdade, mais de 10 anos que a gente desenvolve junto um trabalho na internet. Quem aqui não me conhece, levanta a mão. Levanta quem não me conhece. Ok, mais da metade da igreja. Então é isso, eu sou lá de Joinville, Santa Catarina, tá bom? Congrego na igreja Melk, Missão Evangélica União Cristã, e sirvo a Deus desde 99. E escrevi 2 livros que tem ali atrás, alguns exemplares ainda, que é O Deus que Destrói Sonhos e o Como Se Tornar um Cristão Inútil. Sou casado com a Alexandra, pai da Milene e do Caléu. E é isso, gente. Desenvolvo esse trabalho na internet já com os meus amigos, tem alguns anos. E me sinto muito honrado, em participar do aniversário da igreja. De fato, eu já estive aqui anos atrás, não preguei, verdade? Não dei nem uma palavra de saudação. Achei meio ofensivo. Mas enfim. Mas agora vim e preguei a comemoração inteira. Aí, ó, pronto, já para matar tudo. Inclusive o Carlão também comprou meu livro. Quero agradecer o Carlão que comprou meu livro, até que enfim, né? Obrigado, Carlão. Fez alguma coisa por mim. Muito obrigado. E, gente, é isso. Mas é como eu falei mesmo e quero repetir o que falei ontem, comemorem, tá? Se você congrega nessa igreja, celebre mesmo a vida de uma igreja bíblica, porque não está fácil por aí, tá bom? Não está fácil por aí, é muita coisa esquisita sendo falada em nome de Jesus, em nome de Deus. Então celebre uma igreja que se preocupa com o Evangelho. Bem, o Cacau disse que eu poderia trazer para vocês algumas reflexões do que eu tenho escrito, e eu quero pensar com vocês justamente um tema que eu acredito que ele é assim... Ele pega bastante na cabeça e na mente do povo evangélico, e eu acho que é uma igreja que está pensando, né, missão, que está pensando, até é o tema que vocês estão trabalhando um pouco, né, como é que é a igreja salutar, né? Uma igreja salutar. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre aquilo que alguns costumam dizer que é o pote de ouro no arco-íris do movimento evangélico. São 2 coisas que ocupam muito a cabeça das pessoas quando o assunto é vida com Deus, quando o assunto é ser um evangélico, o que Deus quer da minha vida. É a oração que muitos crentes fazem: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? É uma oração que ocupa muito a mente dos cristãos. Paralela a essa oração, tem uma outra também, que é: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Essas perguntas, elas ocupam muito, assim, tipo, a maioria das pessoas passam a vida inteira procurando, sabe? Gente, eu estava indo, eu não sei mexer direito nesse computador, agora eu vi que eu estava indo para trás, quando na verdade eu queria ir para frente. Agora eu achei o que eu quero aqui. Pronto. Quando na verdade o que acontece? As pessoas, elas fazem esse tipo de pergunta. Por exemplo, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A nossa relação com Deus, muitas vezes, ela é pautada justamente por isso. A gente quer que Deus seja meio que um gênio da lâmpada para nós, né? Que não só nos dê uma bênção, que não só atenda os pedidos, os nossos desejos, mas também diga se a gente tem que ir para a esquerda, se a gente tem que ir para a direita, se a gente tem que... Se eu vou trocar de igreja, se eu troco de trabalho, se eu troco disso, se eu faço aquilo, se eu vou para lá... A gente quer que Deus seja tipo uma mãe de Ná nossa, assim. Senhor, me revela o caminho, me revela o futuro. E a todo momento a gente fica perguntando: Senhor, isso é da tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? Né? Se alguém aqui ainda não está namorando, né, ou já foi jovem, e foi jovem na igreja, com certeza passou por esse dilema: Senhor, será que é ela? Senhor, será que é ele? Né? Rola muito isso assim. O jovem mesmo, o jovem enfrenta muito isso. Tipo, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu vou trabalhar? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Com quem que eu vou casar? São umas neuras assim que invadem a mente do povo evangélico. E às vezes a resposta bíblica para essas questões, elas são um pouco mais simples do que nós gostaríamos. E às vezes até parece que meio anticlimáticas, entende? Tipo, a gente queria, assim, uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais, assim, emocionante. Porque, de fato, a gente ouve, assim, alguns testemunhos, né? De pessoas que ouviram a voz de Deus no meio da floresta, que ouviram a voz de Deus numa situação específica. Ou até mesmo, né? Nós temos pessoas que leem a Bíblia, ainda tem crente que lê a Bíblia, tem uns crentes que lê a Bíblia. E aí os crentes, quando leem a Bíblia, eles veem que na Bíblia tem uns chamados muito marcantes mesmo, assim. Você vê o chamado de Abraão,
é um chamado marcante. Você vê o chamado de Moisés, é marcante. Se você vê o chamado dos profetas, geralmente é marcado por algumas coisas marcantes, outras esquisitas, inclusive, né? E a gente vê, ou a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vê também Jesus chamando pelo nome, né? O lance de Natanael, porque eu te vi lá embaixo da árvore. É Natanael que estava embaixo da árvore? É Natanael, eu fiquei olhando para os seminaristas e pastor aqui para ver se estava certo, né? Então assim, e a gente às vezes, a nossa leitura mais simples da Bíblia é de fato isso, assim, tipo, mano, eu quero que seja uma coisa assim comigo. Eu quero orar e Deus de alguma forma confirmar. Senhor, eu vou orar e amanhã, se chover, vai amanhecer seco aqui esse moletom da Gap que eu vou colocar aqui na grama. Entende? Vai, ó, Senhor, se não chover, o meu moletom vai estar molhado. A gente faz esse tipo de coisa. Não, porque na Bíblia tá a galera pedindo prova para Deus e Deus confirmando e mandando o profeta e mandando aquilo e fazendo aquilo. E a gente faz essa leitura da Bíblia e a gente aplica isso para a nossa vida. O problema é que isso não é o todo da revelação bíblica. E aí essas perguntas como, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Elas acabam, a gente acaba querendo uma resposta que a Bíblia não quer dar. Porque a gente acaba fazendo uma leitura, às vezes, infantil das Escrituras. Eu não quero me deter muito nesse lance da infantilidade da nossa espiritualidade, porque falamos hoje de manhã num BT Papo gravado aqui, que em breve estará no canal da igreja e no canal do Bibotal. Vamos botar nos dois canais, pronto. A gente vai botar nos dois canais, para vocês aqui da igreja darem views para a igreja. Tá? Então assim, a resposta bíblica ela é um pouco mais simples, e a gente às vezes se frustra com isso. Porque quando eu paro para pensar na vontade de Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Primeiro que no Novo Testamento, a gente não encontra nenhum cristão fazendo essa oração. No Novo Testamento, nós não encontramos nenhum cristão fazendo essa oração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? No Novo Testamento, nós temos as pessoas o quê? Ouvindo a pregação e reagindo à pregação. Nós temos as pessoas vendo a necessidade e agindo através dessa necessidade. Se a gente para pensar, por exemplo, como um texto de Atos 2,42, para mim um texto muito importante para todo o Novo Testamento. Atos 2,42. Eles meditavam o quê? De coração. Aonde? Na doutrina dos apóstolos. Eles meditavam de coração na doutrina dos apóstolos. Se dedicavam à oração, no partir do pão, na comunhão. É isso, a vida da igreja é marcada por isso. Se dedicar de coração à doutrina dos apóstolos. Ou seja, então as pessoas, elas olham para a Bíblia e para alguns heróis da fé, e elas querem e elas esperam algo disso para elas também. Senhor, aparece, a gente quer ouvir Deus, a gente quer que Deus apareça numa nuvem, ou Simba, Mufasa aparecendo no céu, entende? Seria um pouco assustador se Deus aparecesse assim, na verdade. Mas a gente quer uma coisa meio miraculosa, porque a gente leu no Heróis da Fé, e de fato é legal ler biografias de homens e mulheres de Deus. E talvez algo possa acontecer assim com a nossa vida também. Mas não é a regra, entende? Não é a regra. Não é a regra. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Então a vontade de Deus não é sobre descobrir qual é a vontade de Deus, mas interpretar naquilo que já está revelado nas Escrituras. Entende? Ou seja, eles se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. É isso. O que você vai ver é uma igreja vibrante, que está ali vivendo, testemunhando, que não está ali, Senhor, qual é a tua vontade? Não, Deus e até porque a gente está em Atos dos Apóstolos, Deus faz realmente coisas incríveis ali na igreja primitiva, mas Deus vai o quê? Vai apenas, as necessidades vão aparecendo, a igreja vai agindo. Às vezes pode ter uma visão, Paulo teve uma visão e tal, e foi chamado para atravessar para outro lugar, enfim, às vezes pode acontecer isso, e sim, Deus pode fazer algo desse tipo também. Eu creio no sobrenatural de Deus. Deus, quando quer fazer, Ele faz. Só que entende que é uma parada extraordinária, e eu diria até miraculosa, e milagre não acontece a todo momento, é uma coisa extraordinária. Entende? É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela está simples, clara, revelada nas Escrituras. Só que a gente não tem paciência para isso. Porque isso exige dedicação da gente, exige a gente olhar para esse texto, se debruçar sobre esse texto.
Entende? A gente tem que pegar e entender esse texto. E como falamos hoje pela manhã, a gente sofre, né, com uma geração, com uma população que tem um analfabetismo funcional, ou funcional, né? Ou seja, sabe ler, mas não sabe entender. Sabe ler, mas não sabe entender. E a Bíblia é um livro que a gente precisa para o quê? Parar para ler e entender. E isso exige um certo esforço da gente. A Bíblia não é um livro fácil. Ainda que ele contenha uma mensagem simples de que Deus nos ama, morreu por nós, a graça nos basta, éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. Sim, tem coisas muito... A mensagem, o evangelho, ele é simples de ser entendido na sua essência. É simples. Deus me ama, Deus é por nós, ponto. Deus amou o mundo de tal maneira, ponto. Eu sou amado por Deus, ponto. É simples. Agora, você olhar a porta, que é Jesus, e entrar pela porta, que é a salvação, é simples. A partir do momento que você entra, se tem um caminho para percorrer. E esse caminho que você percorre, ele vai exigir de ti. Ele vai exigir de ti um comprometimento. Então a vontade de Deus, ela não vai cair pronta, como a gente muitas vezes quer. Sabe aquela vontade pronta, assim, tipo, olha, faça isso. Vá pela esquerda, vá pela direita, case com o Cleiton. Não sei se tem algum Cleiton aqui, foi só um nome ilustrativo. Entende? Porque seria muito mais fácil se Deus falasse assim. E gente, eu vim do movimento pentecostal, o que mais tinha era Deus falando coisa para as pessoas. O que mais tinha era Deus falando. Só que assim, às vezes não era bem Deus, né? Era muito o desejo da pessoa, assim. Então tem muito namoro que começou porque Deus revelou e acabou. Aí eu fico pensando assim, tipo, mas mano, né, acabou, não era Deus que falou? Tipo, pô, aí é bom nem ter falado, né, Deus? Porque aí a gente começa e não deu certo, aí a gente põe a culpa em Deus, entende? É tipo, foi a mulher que tu me deste, né? Então assim, é complicado isso, entende? É complicado, então não é assim que funciona. Mas o caminho da sabedoria bíblica, ele exige um pouco mais. Ou seja, é eu adquirir uma sabedoria bíblica, por isso que a Bíblia fala, olha, peçam sabedoria para Deus. Peçam sabedoria, Ele vai dar para vocês sabedoria. Tiago nos ensina isso. Peçam sabedoria. Só que isso exige de nós o quê? Uma dedicação. Exige de nós, ou seja, eu não tenho que descobrir a vontade de Deus como algo que eu preciso cavocar, ou eu preciso falar as palavras certas, ou eu preciso subir no monte tal, ou eu preciso fazer o curso tal, ou eu preciso fazer isso, porque eu vou destravar o meu destino. Entende? Quantos pregadores, coaches desse, eles vendem essas promessas? Não, é porque você precisa destravar o seu destino. Você não sabe como pensar, você pensa pequeno, porque Deus tem algo para revelar para você. Vem aqui agora nessa conferência, faça esse curso, faça isso ou aquilo, que vai ser descortinado algo para você que tem, sabe, como se a gente precisasse trilhar um caminho, descobrir alguma coisa que está escondida. Não tem nada escondido. A vontade de Deus não precisa ser descoberta, ela não está escondida. Ela não está encoberta para que ela seja descoberta. Ela está revelada nas Escrituras. Então, ela vai dizer o quê? Ela vai nos trazer essa responsabilidade de nos debruçarmos sobre a palavra. Da mesma forma, quando a gente para pensar no chamado, né? Chamado, vocação, a gente fica meio perdido. Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Porque parece que a gente traz essa coisa da Idade Média ainda, entende? Porque é onde a gente separa o espiritual do profano, ou o espiritual do secular, sagrado e secular. Quantas pessoas que vivem às vezes essa crise, tipo, jovens às vezes vivem muito isso, mas isso também acontece no coração de gente adulta já com profissão. Será que é essa profissão mesmo que Deus queria para mim? Será que esse era o chamado de Deus para mim? Porque a gente ouve às vezes as pessoas testemunhando, não, porque o chamado de Deus para a minha vida foi esse e tal, e as pessoas falam com uma clareza, né, de algo que aconteceu na vida delas, e a gente às vezes um pouco no escuro, sabe, o chamado de Deus para a minha vida, será que é esse? Eu lembro que enquanto eu estava escrevendo esse capítulo, conversava com um amigo meu, que eu não quero falar que é o meu editor, o André Tangerino, da Thomas Nelson, mas ele falava assim, cara, tu sabe que eu passei a minha juventude inteira com essa crise, qual é o meu chamado? Porque eu queria já, né, fazer teologia e tal, mas eu queria um pouco mais para essa área mesmo de edição de livros, só que eu ficava em dúvida se era isso que Deus queria para mim.
Ou seja, é um sentimento piedoso. Você se preocupar, mas o que Deus quer para a minha vida? Ele é um sentimento piedoso, porque a pessoa quer acertar. E é bonito alguém que quer acertar. É tanta gente errando que é bonito quando alguém quer acertar. E Deus entende esse tipo de oração. Tudo bem você já ter feito ela várias vezes. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o meu chamado? Será que é isso mesmo? Tem uma que era clássica no movimento pentecostal. Qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida? Quem já orou essa, hein? Quem já, Senhor, eu quero o centro da tua vontade para a minha vida. Estar no centro, aquela coisa assim, tipo, mano, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu estou no exato lugar, fazendo exato. Sabe, a gente quer aquela precisão, sabe, matemática na espiritualidade. Eu estou no exato lugar, vivendo a exata coisa, tudo assim planejado, bonitinho, maravilhoso, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essas loucuras aí que a gente ouve, entende? Essa é a shalom, a paz de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, aquela coisa reta, milímetro. E a vida não é assim, gente, é toda torta, cheia de coisa, buraco. Mas a gente quer estar o quê? No centro da vontade de Deus. Então, como eu estava falando, é até piedoso a gente querer isso. Só que é infantil. É infantil. Revela uma fé débil. Revela uma fé fraca. Revela uma fé que no fundo não se debruça sobre as Escrituras. Entende? Então assim, essa separação que a gente faz, entende? Tipo, Senhor, será que essa é a tua vontade? Será que é esse o meu chamado? Quantas pessoas vivem essa crise? E aí é legal que tem uma parte boa às vezes dessa crise. Qual é a parte boa? Essa pessoa ela não se sente fazendo algo para Deus. Então, ela procura fazer alguma coisa na igreja. Porque assim, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa para Deus, ela está ajudando na igreja. E é bom que as pessoas façam alguma coisa na igreja. Toda igreja precisa de voluntário. Eu tenho certeza que essa igreja aqui, se eu perguntar, Cacau, está precisando de voluntário aonde? Ele vai me dizer. Toda igreja está precisando de voluntário, gente. Toda igreja. Departamento infantil, óbvio, esse é sempre. Esse é batata, né? Qualquer igreja que eu vá pregar e eu falar isso, departamento infantil, né? Então o que acontece, gente? Aí é bom que as pessoas procurem fazer alguma coisa na igreja, é muito bom. Só que seria legal se as pessoas procurassem, não com a motivação errada. Porque não, agora eu sinto que eu estou fazendo algo para Deus. Sabe? Porque na Idade Média tinha, sabe, essa ideia de classe espiritual. Tinha os chamados por Deus e a galerinha que frequentava a igreja. Então tinha os bispos, né, o papa, os clérigos, os padres e a galera que ordenhava vaca, limpava a casa, fazia sapato. Essa galera. Só que já lá na Idade Média, né, Lutero vai quebrar um pouco essa ideia. Não, gente, para. Você que limpa aí a fralda de uma criança é tão espiritual quanto um clérigo que faz uma missa. Então Lutero já traz um pouco essa ideia, resgata um pouco essa ideia do Novo Testamento. E a gente tem vários versículos aqui sobre chamado, vocação. E aí eu diria para você, com tranquilidade, que chamado, vocação no Novo Testamento, que é o Novo Testamento que nós pautamos, a base da nossa doutrina, e só depois a gente vai para o Antigo. No Novo Testamento, chamado não é sobre uma coisa que eu faço para Deus. Chamado no Novo Testamento é um convite para uma relação com o Pai e os seus filhos. E a gente tem vários textos, por exemplo, 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o chamado. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Sabe qual é o problema? E aí eu poderia ler vários outros aqui, entende? Tem Hebreus, tem Judas, tem Efésios, tem um monte de texto. Apocalipse. O Novo Testamento deixa bem claro que o chamado não é algo específico, mas é algo comunitário. E esse é um ponto que atormenta muito a vida das pessoas hoje. Porque as pessoas estão procurando um chamado para si. Elas estão procurando o protagonismo da história. Elas estão assim, Senhor, é para mim. Qual é o meu chamado? Eu quero para mim. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Então as pessoas atomizaram demais. É tipo assim, é eu e Deus, é eu e a minha espiritualidade. Então eu quero o quê? Eu quero um chamado para mim, para chamar de meu. Eu quero um chamado para chamar de meu. O meu chamado. Eu preciso descobrir a minha vocação. Olha, talvez você tenha que descobrir a sua vocação no que você vai fazer para pagar os seus boletos. Aí você procura um psicólogo, não um teólogo.
Ou não sei quem cuida dessa parte aí de RH, enfim, não sei. Vai fazer outra coisa. Agora, chamado e vocação nas Escrituras é o quê? É um convite para viver a comunhão com Jesus e aqueles que o adoram. Isso é o chamado. Percebe como é meio sem graça? Porque não tem algo que você precisa fazer. Não, é algo que já foi feito para você, já foi revelado a você. Você é chamado, você tem um chamado. Nossa, mas eu não faço nada para Deus. Quem disse? A sua vida é para Deus. Aquilo que você usa que você faz para pagar os seus boletos de segunda a sexta ou segunda a sábado, pode ser para a glória de Deus. O cuidado com a sua casa, com a sua família, é um chamado de Deus. Isso é uma bênção. Entende? Isso faz parte da sua missão na terra. Lutero vai dizer que o nosso trabalho são as máscaras de Deus. Ou seja, por meio do trabalho que você tem, que você faz para pagar os seus boletos, você pode virar uma chave, agora sendo bem coach aqui, né? Você pode virar uma chave na sua cabeça, mano, isso que eu faço para pagar o meu boleto é muito mais. Vai além de pagar os meus boletos. É parte do que Deus está fazendo no mundo. O meu trabalho ajuda a melhorar a vida de alguém. O meu trabalho ajuda as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Entende? Então o chamado, ele é mais o quê? Ele é para pertencer à família de Deus. Pelo menos tem umas três dimensões do chamado que é importante a gente pensar. O primeiro, o que é? Pertencer à família de Deus. Ou seja, chamado na Bíblia é um convite à salvação. É esse o chamado. Aqueles que são chamados para viver como família de Deus. Ou seja, tem o segundo aspecto do chamado, que está muito ligado ao primeiro. Por quê? Porque ser chamado para pertencer à família de Deus é simultaneamente ser chamado para fazer a missão de Deus. Deus não tem filhos à toa. Deus não tem filhos à toa. Ele te chama para pertencer à família dele. E a partir do momento que ele te chama para pertencer à família dele, você começa a fazer parte de uma missão. Deus não tem filhos à toa. Ou seja, é um povo que é chamado para manifestar a glória de Deus. É um chamado à santidade. Quando nós oramos no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. É uma oração que a gente faz, e faz por quê? Porque assim, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o povo de Deus vive de tal maneira que mostra a santidade de Deus. Então esse é um convite, é um segundo aspecto do chamado. O primeiro, pertencer à família de Deus. E quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Pertencer à família de Deus, esse é o chamado no Novo Testamento. O segundo, um chamado a testemunhar, um chamado a testificar, um chamado à santificação. Porque a santificação na Bíblia, ela não é uma santificação para que eu veja Deus, mas para que os outros vejam Deus. Eu me santifico para que os outros vejam Deus. Por quê? Porque a santidade não vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é a santidade de Jesus, é o santo, é o sacrifício de Cristo. Entende? Então eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico para ser sal. Esse é o segundo aspecto do chamado. Eu me santifico para ser sal, não para ser salvo. Porque a salvação é de graça, a salvação me é entregue por Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É muito legal a gente pensar isso. Porque percebam, não é algo que eu preciso cavocar, descobrir. Qual é o meu chamado? Olha, cada um de vocês permaneça na vocação em qual foi chamado. Entende? É claro que algumas pessoas Deus chama sendo engenheiro, sei lá, sendo advogada, sendo alguma coisa, e talvez na metade do caminho, olha, mas eu te quero mais integral na obra. E aí é professor de história e vira pastor também. Entende? Acontece. Sim, Deus levanta algumas pessoas. Mas sabe, até essa minha fala ela é um pouco complicada, porque daí você pode pensar, mano, será que Deus pensou em me levantar e eu não ouvi? Pode agora, o cara acabou de falar que Deus levanta algumas pessoas. Será que Deus já não falou, levanta, e eu não ouvi? Então, olha só o que o Novo Testamento diz. Que aquele que almeja o episcopado, almeja uma coisa maravilhosa. Então esse lance do chamado pastoral, por assim dizer,
nasce com o indivíduo ali, vem no coração do indivíduo e é confirmado pela comunidade. Não é uma coisa assim celestial que Deus pinça lá, porque desde o ventre da minha mãe fui escolhido e tal. Cuidado um pouco isso. Pode ser que seja, eu também não sou Deus. Mas geralmente acontece o quê? Já no Novo Testamento, percebam, os outros obreiros que ajudavam Paulo, leia Romanos 16. Vários obreiros são citados ali. A gente não sabe, eles não tiveram um chamado espetacular como Paulo. Estavam lá andando a caminho de Damasco, veio Saulo, por que me persegues? Já pensou se todo pastor chamado tivesse ser assim? Cacau, larga Marx e venha. Não, entendeu? Não é isso. Entende? Já pensou se todo pastor fosse uma história assim maravilhosa? Não, porque eu estava a caminho de Carapicuíba. Sempre que se fala, é de São Paulo essa cidade? É porque eu sempre via no Raul Gil. Enfim, foi mal. Sempre que quis achar um jeito de encaixar essa cidade aqui na pregação, tá? Então assim, você estava a caminho de Carapicuíba. E aí, de repente, aconteceu um negócio, sei lá, apareceu o letreiro do pedágio, entendeu? Venha para a minha obra. Tu viu? Tu viu, Márcia? Márcia, tu leu? Não vi nada. Márcia, eu li, Márcia, venha para a minha obra. Não é assim, gente. Não é assim. É meio mais sem graça mesmo assim, entendeu? Nasce no coração um desejo, aí a comunidade confirma. Entende? Então, chamado é isso, chamado é permaneça na vocação que você foi chamado. E faça isso para a glória de Deus. Não tem uma vontade de Deus encoberta que você precisa descobrir. Entende? Não tem. No Novo Testamento olha, leia a Bíblia e faça a oração. É tipo isso assim. Daqui a pouco a gente chama as crianças e cantamos todo mundo juntos. Entende? É assim, o chamado na Bíblia Sagrada é um chamado para pertencer à família de Deus, para santificar o nome de Deus e, consequentemente, fazer a obra de Deus. Só que esse chamado para fazer a obra de Deus não é uma especificidade de fazer alguma coisa na igreja. Não, a obra de Deus não está presa à igreja. Isso aqui não é a casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Entende? Esse aqui é o lugar onde a gente se reúne, que ano que vem vou voltar aqui, vai ter cadeiras maravilhosas que vocês vão participar da campanha, né? Cadeiras maravilhosas, aí quando tiver jantar de casais aqui vai ser fácil tirar as cadeiras, é isso, entende? Então o que acontece? Deus não mora aqui. Fazer a obra de Deus não é ter um cargo na igreja, não é ter um título religioso antes do nome. Fazer a obra de Deus é testemunhar Deus em todos os momentos, em cada lugar que eu estiver. Isso é fazer a obra de Deus. Entende? E às vezes a gente passa a vida assim, achando que não está fazendo nada para Deus, porque não tem um título, uma abreviação religiosa antes do nome. Entende? Porque a gente não é reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não tem um PR, um EV, um DC. Entende? Um AP para alguns, né? Então assim, não é sobre isso. Fazer a obra de Deus não é sobre ter um cargo na igreja, sobre ter um título religioso. Quero deixar bem claro um parênteses gigantesco aqui. Seja voluntário na sua igreja. Sem voluntários a gente não estaria nem aqui fazendo festa, comendo bolo, tendo um monte de coisa. O voluntariado na igreja, ele é fundamental. Fundamental. E glória a Deus por todos os voluntários. Entendeu? Você chegou aqui, a igreja está limpa, aqui a galera já está lá na cozinha fazendo coisa arada, entendeu? Geralmente o pessoal do louvor é voluntário, entende? Quem cuida da mesa, gente, é maravilha. Então assim, legal você ser um voluntário na igreja, mas isso não é fazer a obra de Deus. É uma parte do fazer a obra de Deus, entende? É fazer a obra de Deus, sim, mas eu não estou fazendo a obra. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam, né? Entendeu? Ou seja, percebam que o chamado então na Bíblia Sagrada, ele é mais sobre, é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo. Porque a gente quer o especial, não é? Qual é o meu chamado específico? A gente quer se sentir especial, mas a gente não é. É a mensagem anti-coach. Eu estou aqui para trazer uma mensagem desmotivacional para vocês. Você não é especial. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é especial.
Se você tem problema com baixa autoestima, procura depois alguma. Tem alguma psicóloga aqui? Tem lá, ó, já procura psicóloga, marca uma terapiazinha. Mas você não é especial. Deus não tem algo específico para a sua vida. Ai, que delícia falar isso. Entende? Porque a gente ouve muita galera falar: descubra qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Não tem. Não tem. Bibo, mas e a tua vida? Tu tem aí, escreveu livro, fez podcast. Como é? O pessoal me pergunta às vezes: cara, quando tu soube que tu devia fazer isso, como é que Deus te falou? Aí é meio, às vezes eu não respondo, porque é meio sem graça. Tipo, é porque parece meio carnal a minha resposta. Porque a minha resposta é: cara, eu tive vontade de fazer, fui lá e fiz. É meio, não parece espiritual. Eu queria contar uma história, não, porque eu estava caminhando, subindo um monte, entende? Para buscar ao Senhor em oração. Estava já 3 dias de jejum, só com água imantada, entende? E aí estava eu subindo, quando de repente encontrei algo, uma garrafa, e dentro tinha... Eu queria contar uma história legal dessa, entende? Mas não, eu tive vontade. Nossa, mano, o que Deus te falou para começar o podcast? Não, achei legal. E eu fazia rádio, aí me expulsaram da rádio. Eu vou fazer o meu podcast, entendeu? É isso. Vai edificar a igreja? Vai, então faz. Entende? Não tem muita uma história assim. Da mesma forma é isso, na sua vida. O chamado que você tem é para pertencer à família de Deus, santificar o nome de Deus, fazer a obra de Deus. Como que eu faço a obra de Deus? Vivendo a sua vida para a glória dele. Não ficando procurando algo específico, um negócio que você tem. Não. É menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo. Isso é chamado no Novo Testamento. Isso é ser chamado. É servir onde Ele o colocou. O problema é que a gente fica muito nesse lance do protagonismo, ser protagonista da história. Entende? De ser assim, de ser o cabeça, de liderar, de ser rei, sacerdote. A galera prega esse negócio, não, porque você é rei, sacerdote, profeta. E de fato a igreja é mesmo, são elementos da igreja. Ela é sacerdotal, ela é profética, entende? São elementos da igreja. Só que a galera quer aplicar o quê? Para a sua vida. É você e Deus. Gente, eu tive o mesmo azar que o Ranieri, e eu passei um bom tempo ouvindo essa galera coach. E chega uma hora que tu até fala: meu, mano, eu vou começar a pregar isso aí, porque, mano, é muito legal. Porque tem hora que até tu começa a acreditar no que os caras falam assim: mano, eu sou vencedor mesmo. Eu acho que eu preciso mudar a minha vida, meu mindset. Teve um deles que uma vez escreveu assim para mim, que eu tava lá falando de um evento que ia ter pouca gente e tal. Ele falou assim: cara, ajunta o teu sorvete e volte a sonhar. Ele escreveu isso. Eu vou te mostrar vou te mandar o print pro teu próximo livro, Ranieri. Tá lá, que a capa do meu livro, Deus que Destrói Sonhos, é um sorvete caído no chão. Aí ele pegou a referência. Ele falou assim, ó, o quê? Ah, aqui é o sorvetinho caído, ali, ó. Ajunte o teu sorvete e volte a sonhar. Sabe quando tu fica até sem palavras? E eu sou um cara bem articulado, eu falo mais que muita gente. E eu falei assim: tá bom, vou pensar sobre isso. Mas é isso, ajunte o teu sorvete e volte a sonhar. Então essa galera prega essas coisas, sabe? E eu passei um tempo vendo a mensagem deles, e cara, tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Sabe, a fé, inclusive um desses, eu acho, esse tu não criticou tanto, mas ele se veste muito bem, o terno dele eu acho maravilhoso, aquele azul marinho que ele usa. Se bem que quase todos usam azul marinho, né? Mas ele fala assim, ó, fé é para você conquistar as coisas. Ele fala assim, e aí você fala: isso, mano, eu vou conquistar as coisas. Eu vou conquistar, eu vou lutar com Jericó, não, com Josué em Jericó, é isso. A gente já começa a acreditar, porque é tudo sobre você. E é por isso, mano, num mundo em que as pessoas só olham para si mesmas, em que a gente não está conectado com mais ninguém, e a gente só pensa na gente mesmo, cara, esse pessoal nada de braçada mesmo. E aí só que eles usam a Bíblia para dizer, é algo específico, Deus tem algo a revelar para você, descubra o que Deus tem para você. É isso, e a gente acredita nisso. A gente lê livros sobre isso, as músicas falam sobre isso. Quando na verdade a Bíblia vai deixar bem claro, olha, é menos sobre você, muito menos sobre você. Você não é especial. Eu tenho propósito com uma igreja, não com indivíduos. É na comunidade de fé que Deus age e através da comunidade de fé que Ele age. É sobre uma igreja, é sobre um povo, entende?
Chamado é sobre pertencer um povo. E dentro desse povo se parecer mais com Cristo. Olha só como é meio sem graça. Entende? Porque não é sobre você ser especial. Não, é sobre você se sentir parte de algo que é muito maior do que você. Não é uma preocupação em ser o protagonista, em ser o herói. Não, mas às vezes ser o Zé da esquina mesmo. Entende? A gente às vezes quer ficar o quê? A gente mira em Maria, a gente mira, né? A gente mira em Paulo, a gente mira, né, nos grandes nomes da Bíblia Sagrada. E eu não sou contra nós falarmos sobre homens e mulheres inspiradores na Bíblia. Não, glória a Deus, por homens e mulheres. Às vezes é legal, eu leio umas biografias de vez em quando. A Mundo Cristão lançou um box com várias biografias, e são bem curtinhas assim. E é legal ler biografia. Homens e mulheres, sabe, piedosos, tá legal, inspira a gente. Entende? É legal. Só que a gente fica mirando muitas vezes nesse pensamento, eu quero ser Paulo, eu quero ser Priscila, eu quero ser Marta, ninguém quer ser, né? Eu quero ser, e a igreja precisa de muitas Martas, por sinal. A gente quer ser Maria, a gente quer como Maria, que estava aos seus pés e dissesse. É isso, a gente quer isso, a gente quer cantar essas paradas aí, entendeu? Aí o que acontece? Mano, vai ler Romanos 16 de novo. Quem é a mãe de Rufo? Eu não sei, mano, não botar o Lucas, não achou nem o nome dela. Ele deve ter procurado, mas não achou, certo? Tinha que entregar o material rápido. Sabe assim, aquele prazo do TCC vencendo? Mano, não dá tempo de procurar essa referência, vou botar de qualquer jeito. Todo mundo já passou por isso que fez uma faculdade, né? Entregou naquele, né? E quando a impressora estraga. Enfim, isso é outro momento. Cara, a mãe de Rufo, não sei quem é. Nós não sabemos, mas olha, ela foi muito importante para Paulo. Muito importante. Gente, e a galera de Hebreus 11, que a gente não sabe o nome, que a gente não é nem digno de saber o nome dessa galera, a gente não sabe. Então a gente fica o quê? Procurando um lugar de destaque, procurando o protagonismo, a gente fica procurando o palco, a gente fica procurando, entendeu? Ser o destaque, a gente fica procurando essas coisas e a gente perde a dimensão da simplicidade, do corredor, do chão da igreja. Algumas pessoas Deus vai chamar, e podem ser homens e mulheres de Deus, que serão conhecidos. Já tínhamos na Bíblia, temos na história, e talvez sempre teremos algumas figurinhas que Deus exalta, Deus levanta, enfim, acontece. Homens e mulheres ao longo da história. Mas alguns a gente levanta, se não muitos. Nós mesmos, não tem nada a ver com Deus, nós levantamos. Mas isso não é o objetivo da vida cristã. O objetivo da vida cristã é se parecer mais com Jesus, e você pode passar a sua vida inteira sem receber um reconhecimento, mas é importante que você saiba quem é você na presença de Deus, quem é você na presença da comunidade, entende? Porque não é sobre você, é sobre pertencer a uma família, entende? É sobre pertencer a uma família, é sobre anunciar um rei, é sobre anunciar um salvador. Isso é chamado nas Escrituras. Entende? Isso é chamado. É uma vida em comunhão. É uma vida em comunhão. E quando a gente vive em comunhão, esse senso de querer ser reconhecido, sabe, de ser paparicado, ele vai desaparecendo, porque eu estou ali para o quê? Para servir o outro. E sabe o que é o legal da comunhão? Que enquanto eu sirvo, sou servido. E isso é maravilhoso, é para isso que a gente é chamado. Sabe? É para isso que a gente é chamado. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, amo os filmes. Não li os livros, gente. Não deu, os livros não deu. Os livros são chatos, foi mal. Não passei de Tom Bombadil. Mas os filmes eu amo. Assisto todo ano a trilogia. E eu acho lindo o Sam, né, o jardineiro do Senhor Frodo. O Sam é um cara que entra na história, não é o protagonista, entende? Está ali, só queria estar junto com o amigo dele, mas é o cara que, se você prestar atenção, está a todo momento ajudando o Frodo. Está a todo momento injetando esperança no coração do Frodo. E é o cara que está ali, não é o protagonista, não é ele que está carregando um anel. Para quem não sabe a história, a galera tem que destruir um anel que é muito malvado. E eles têm que destruir esse anel, e o Frodo carrega aquele anel que é pesado e tal. Aí chega no final, vou dar um spoiler agora, mas o filme é antigo, né? 17 Oscars, se você não viu ainda. Mas o spoiler é o seguinte, é que chega uma hora que o Frodo não consegue subir a montanha, e o Sam não pode carregar o anel, porque ele não é o escolhido, o bambambam, o protagonista. Mas ele fala o seguinte: olha, senhor Frodo, eu não posso carregar esse anel, mas eu posso carregar o Senhor. Mano, isso é de chorar, velho.
Ele é de chorar. E ele pega o Frodo e sobe a montanha. Meu Deus, velho. Que lindo, velho. O Sam. Entendeu? O jardineiro. Entendeu? É isso, o cara que tá ali. Entendeu? Mas ele foi mega importante. E aí, se você para ver, analisar o filme, todos da Sociedade do Anel foram importantes. Todos. Mas não só a Sociedade do Anel, o grupo que foi montado para vencer o mal. Não, uma galera. Tá ligado? O coadjuvante, aquele carinha lá que matou um orc só. É importante também. Às vezes você tem que aceitar que você foi chamado e no corpo de Cristo você vai ser o dedo mindinho do pé, que as irmãs não conseguem nem fazer francesinha. Que não tem unha naquele dedo. Às vezes você é a unha do dedo mindinho do pé. E glória a Deus. Entendeu? É isso. Não, eu quero ser a cabeça, o cabelo, o olho, eu quero ser a boca, o pescoço, as mãos. Cara, às vezes você é o joelho, que é importante, né? Aí você é o dedinho, você é o dedão, você é o anelar, sabe? Sei lá. Você é as amígdalas. Entende? Você está ali, você faz parte do corpo. Não importa o lugar do corpo que você ocupa, o que importa é que você pertence ao corpo e o cabeça é Jesus, é isso que importa. O cabeça é ele, não tem lugar para mais ninguém. O cabeça é Jesus, o resto é corpo. E agora, qual parte do corpo você é? Não importa. O chamado é pertencer ao corpo. E aí, meu irmão, é isso. O corpo vai ser salvo. E enquanto a gente é salvo, santificado, a gente vai testemunhando. E isso é maravilhoso. Então, o chamado não é para caminharmos na independência. Não é para caminharmos sozinho, lobo solitário. Entende? Não, o chamado não é para sermos protagonistas, independentes, mas para fazer parte de uma nova comunidade. Quer descobrir o chamado de Deus para a sua vida? Pertença e sirva numa comunidade. E às vezes, como eu disse, você pode servir num trabalho voluntário ou só servir mesmo com a sua presença, com o seu ombro, com a sua escuta, um GP, com as suas ofertas. Entende? Pertencer, porque a partir dessa comunidade você vai ser munido de palavra de Deus para testemunhar onde você estiver. Entende? Ou seja, você precisa ter essa consciência de que chamado nas Escrituras é para pertencer a uma família. É a consciência de que Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é chamado. Eu antes era assim, fui chamado para uma família que testifica do Cristo ressurreto. Entende? Então assim, nós vivemos em comunhão com os irmãos, e a partir dessa comunhão eu tenho senso de pertencimento. E gente, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de senso de pertencimento, porque a igreja tem virado um produto também nos tempos de hoje, tá? O fato da igreja ter genuinamente esse lance de comunidade, de comunhão, de família, de sermos corpo, isso é realmente uma essência da igreja. A igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Só que às vezes as pessoas transformam isso num produto. E vocês percebam que comemorar o aniversário de uma igreja bíblica é urgente para a missão de Deus na terra. Porque tem muita gente utilizando aquilo que de fato é bom na igreja, mas para vender culto, para vender um lifestyle gospel, entende? Para vender uma church, para vender um jeito de ser cristão que não tem nada a ver com Deus. Entende? E a gente, então, mais do que nunca, igrejas bíblicas precisam ter esse aspecto de testemunhar. Porque nós precisamos hoje não só testemunhar para o mundo, mas para igrejas que se dizem de Deus. E é uma responsabilidade mesmo nós testemunharmos. É tipo assim, tem tanta coisa esquisita acontecendo que igrejas sérias precisam assumir esse papel de, não, nós precisamos evangelizar o mundo mesmo, inclusive igrejas que se parecem igrejas, mas não são igrejas. Que utilizam, né, esse lance da comunhão, do pertencimento, mas ensinam coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Então, pertencer à igreja, por mais difícil que seja muitas vezes, é fundamental. Porque isso é o chamado no Novo Testamento. É pertencer a uma comunidade de fé. Comunidade essa que não é perfeita, comunidade essa que tem você.
não é perfeita, né? Tem eu, tem o Cacau, tem a Nath, pessoas imperfeitas. Tem até o Carlão, muito imperfeito. Entende? Então o que acontece? Mas é para essa comunidade que nós estamos aqui. E é nessa comunidade que a gente vai crescer, florescer, vai segurar uns pepinos, vai apaziguar outros, vai acalmar umas fofocas, vai ser o motivo da fofoca, vai fofocar às vezes, mas a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente volta atrás, porque eu sou chamado para isso aqui. Então o chamado não é aquela beleza de uma coisa maravilhosa que eu descubro, agora encontrei o meu chamado, agora encontrei a minha vocação. Não, é pertencer ao chão de uma igreja, com as suas qualidades, com os seus defeitos, até que a morte nos separe, ou até que a gente encontre Ele. Entende? Então essa é a beleza, por mais difícil que seja pertencer a uma igreja, é para essa igreja que o Senhor nos chama, não para outra, é para a igreja dEle. Entende? E a gente precisa abraçar isso, essa consciência de que não tem nada encoberto, está revelado nas Escrituras. E quanto mais eu leio a Escritura, eu percebo que eu preciso pertencer à família de Deus, ao povo de Deus, caminhar com os irmãos, por mais difícil que isso seja, porque esse é o meu chamado. Quer individualizar? Qual é o meu chamado? É pertencer a uma comunidade. Entendeu? Porque essa é a família de Deus, é onde Ele manifesta a sua glória. E isso é maravilhoso, entende? Então, eu preciso querer ser menos Sam, ser menos o Tom Cruise, ser menos Paulo, ser menos Pedro, menos Apolo. E eu preciso ser eu mesmo, na casa de Deus, na família, que nós somos a casa de Deus, né? Nós somos esse ajuntamento, essa casa espiritual que está sendo construída. E aí eu vou me entender como? Como um sacerdote, como uma sacerdotisa do Deus vivo. Entende? Aí eu descubro que o meu chamado é ser um sacerdote de Deus. E que você, mesmo trabalhando onde você trabalha, é um sacerdote. Você, mesmo trabalhando onde trabalha, é uma sacerdotisa. Entende? Ah, mas eu nem trabalho, eu fico em casa. Trabalha mais que todos nós, então. Entende? Então assim, esse é o seu chamado. Ser um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus vivo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Não tem mais clérigos, super crentes, super pastores, homens elevados, mulheres elevadas. Não. O que tem no Novo Testamento é uma classe sacerdotal. Homens e mulheres diante de Deus, apontando para aqueles que ainda não estão diante de Deus, onde está o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, homens e mulheres apontando para Jesus. É isso. O seu chamado é apontar junto com uma família de fé onde está o Salvador. E aí você aponta, você encena para a glória de Deus, fazendo o que você faz. De segunda a segunda, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa para a glória de Deus. Esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, muito obrigado por nos chamar. Obrigado por nos chamar a pertencermos à tua família. Obrigado por nos chamar, Senhor, a pertencermos àquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós pertencemos à tua obra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não tem filhos à toa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, porque agora nós anunciamos essas grandezas. Nós anunciamos por meio da nossa vocação, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso voluntariado, por meio da nossa vida, mesmo com as nossas imprecisões, mesmo com as nossas falhas, mesmo, Senhor, com os nossos tropeços. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos discipula, o Senhor nos chama todos os dias. Muito obrigado por não desistir de nós, Senhor. Muito obrigado por não desistir de nós, por nos mandar o seu Espírito que habita em nós, que habita no meio da igreja. Muito obrigado porque esse Espírito testifica com o nosso que somos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse chamado, que é ter a consciência de que temos um Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos recebe na sua casa, que nos enche de amor, nos enche de propósito, nos enche de missão. Muito obrigado, Senhor, para a glória do teu nome é que oramos. Amém e amém.
Amém. Que nós aprendamos a viver segundo a vontade do nosso Deus. Enquanto o Bibo falava aqui, eu pensei numa coisa, Bibo. Tem um problema na nossa vida, que é o perfeccionismo, né? Que trava a gente num monte de coisa. Você quer fazer um negócio, você fala, não está perfeito ainda, aí não faz, né? Existe um perfeccionismo espiritual, que a gente, eu não sei se é isso mesmo que Deus me chamou, não sei se é isso mesmo que Deus quer que eu faça, aí não faz nada, né? Mas é porque às vezes a gente acha que depende da gente, e não vê que depende de Deus. O apóstolo Paulo era alguém cheio de talentos, cheio de dons, vários deles ele considerou como refúgio, não é? Mas há um momento que ele disse que ele teve uma coisa que eu acho que nenhum de nós teve. Se você teve, parabéns. Que foi uma visão do céu. Seria maravilhoso, né? Só uma espiadinha. E ele fala que depois disso ele teve um espinho na carne que foi um mensageiro de Satanás que Deus deu para que ele não se orgulhasse. E orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquela dor que ele sentia, que a gente não sabe nem de que natureza que era. E aí, Deus fala, não vou tirar. E ele diz que a minha graça te basta, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. As nossas limitações, meus irmãos, elas não são empecilhos de fazermos a vontade de Deus. Elas são, na verdade, oportunidades para que a glória de Deus se manifeste e para que a riqueza do tesouro do Evangelho que nós carregamos seja destacada em vasos de barro que nós somos. Outro texto que Paulo fala aqui em 2 Coríntios também. Vamos cantar sobre isso então, queridos? Vamos ficar em pé? Essa vai ser nossa oração a partir dessa palavra do nosso irmão. Nós não precisamos ser reconhecidos. Reconhecimento não é o que a gente busca. Edifica a igreja, vai e faz. Foi isso que o Bíblia falou. Edifica a igreja, vai e faz. Então a gente vai e faz. Ensina-nos, Senhor, a nos deleitar na Tua presença, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver a aliança contigo de maneira efetiva no mundo. Não buscando louros ou reconhecimento, mas buscando, ó Pai, de fato os frutos da justiça que o Senhor promove através do seu povo. Senhor, nós já louvamos, exaltamos o Teu nome, celebramos por fazermos parte do corpo. Usa-nos como o Senhor quer, ó Pai. Faça de nós aquilo que o Senhor quiser. E que nós possamos, ó Deus, na caminhada da vida, não desperdiçar uma única oportunidade de fazer o Teu nome engrandecido. Porque é o Seu nome, ó Deus, que deve ser exaltado sobre todas as coisas, ó Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua bênção sobre a nossa vida, obrigado por esse tempo de celebração e obrigado porque o Senhor abençoa o seu povo espalhado em tantas igrejas, ó Deus, e que em tudo nós frutifiquemos segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, meus queridos. Quero agradecer mais uma vez o Bibo. Quero agradecer a banda, que essa música não estava ensaiada, acho que ela não está nem no repertório. Mas eu quero, antes de tudo, eu quero exaltar o nome do nosso Senhor, porque a palavra de Deus é tão rica, meus irmãos, e é um privilégio tão grande nós podermos nos reunir e buscarmos a palavra, não é verdade? Imagina que Deus é tão cheio de bondade e poder, mas não deixou a gente no mistério, deu a palavra para nós, deu a palavra dele para nós. Graças a Ele por isso, graças a Ele pela sua vida, meu irmão, meu amigo. Gente, a gente é amigo de verdade, viu? A gente fica lá zoando um a cara do outro, você pode achar que é só, mas a gente se zoa quando não está também no vídeo. E que nós cresçamos em comunhão, amém, meus queridos? Vou orar abençoando a nossa igreja e vamos lá continuar a comunhão. Isso é parte do corpo, amém? Se parte do corpo padece, o corpo todo padece, amém? Se parte do corpo engorda, o corpo todo engorda. Então vamos lá comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.